Graças a Deus, nós temos um Deus poderoso, que é eterno, está sobre toda a terra, está sobre todas as coisas criadas. É este Deus maravilhoso a quem nós adoramos. Parte da adoração que nós fazemos ao nosso Deus nos cultos é ouvir a palavra dele, tentar compreender aquilo que ele quer nos ensinar e então, aceitando isso com fé, aplicar em nossas vidas. É isso que nós iremos fazer neste momento. É o momento da exposição e meditação na palavra do Senhor. Antes de ler o texto que nós iremos meditar nessa noite, eu queria lembrar os irmãos acerca de um evento. Isso aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941. O exército japonês decidiu lançar um ataque histórico contra os Estados Unidos em um local chamado Pearl Harbor. Eu imagino que alguns irmãos já tenham assistido o filme que saiu em 2001 e conta essa história, claro, com alguns floreios e um romance no meio, mas a história é verídica. E esse foi um evento muito marcante na história daquele povo, porque demonstrou uma situação em que houve um ataque totalmente inesperado. Há uma certa lógica, uma certa ética na guerra, e a ética é a seguinte: você, antes de atacar, você declara que você está em guerra. Os países fazem isso. Um país A declara ao país B que está em guerra, e depois da declaração, então, você inicia o ataque. Nesse caso, parece que foi o contrário. Houve o ataque, e depois de algum tempo, eles dizem que receberam, finalmente, a declaração de guerra. Mas aí já estava tarde demais e o estrago já havia sido feito. Aquelas pessoas não estavam esperando o ataque, não tiveram tempo de esconder as suas mulheres e crianças, não tiveram tempo de se preparar para evitar o ataque, e o resultado foram 2.400 mortos naquele local, 20 navios e 300 aviões totalmente destruídos. O que nós pensamos é que talvez a história teria sido um pouco diferente se eles tivessem sido avisados, ou se eles estivessem, de alguma maneira, esperando esse ataque acontecer. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Não sobre Pearl Harbor, mas sobre ataques inesperados e esperados. Hoje eu queria falar um pouco sobre a guerra espiritual e o fato de que você está nessa guerra. A guerra espiritual está acontecendo e você está nessa guerra. Quando nós falamos sobre esse tema no mundo que nós vivemos, especialmente no Brasil, com um cristianismo tão diverso, há muita mística no assunto e algumas coisas que fogem do que a palavra de Deus diz. Há alguns momentos eu vejo a internet que fala sobre isso e eu vejo pastores, por exemplo, usando uma metralhadora espiritual. Eu já vi isso. E o pastor literalmente diz que é uma metralhadora e está atirando nos seres espirituais, e faz o som, para matar os seres espirituais. Eu já vi pessoas dando tapa na cara de Satanás, e a pessoa então está ajoelhada na frente do pastor, e ele então dá um tapa no invisível, e a mulher joga para o lado, e joga para o outro. E diz que isso é uma luta espiritual. Eu já vi entrevistas com demônios, e por aí vai. Como que é realmente uma luta, uma batalha espiritual? E como que deve ser realmente a nossa atitude frente a essa luta? Para falar sobre isso, eu queria convidá-los a ler a palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 6. Iremos ler dos versículos 10 até o versículo 20. E eu já adianto que a exposição será apenas do 10 até o versículo 13, por conta do tempo. Mas vamos ler o texto inteiro. Efésios 6, versículos 10 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Vamos orar? Pai amado, nós lemos a Tua palavra que nos mostra a verdade, nos ensina questões tão valiosas, questões que nós não saberíamos se não fosse a Tua revelação. Pedimos a Ti, Pai, neste momento que o Senhor nos ilumine, nos dê a capacidade para compreender aquilo que Tu queres. Dê-nos também a força necessária e o desejo para que possamos aplicar essas verdades em nossa vida. E dessa maneira, nós possamos lutar com valor a guerra que o Senhor propôs e que nós possamos vencê-la por amor e por glória do Teu nome. É o que nós rogamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós estamos nessa guerra espiritual. E o texto de Efésios fala sobre isso. Na verdade, se nós olharmos o texto de Efésios, desde o início tem uma construção muito interessante com relação àquilo que Paulo está trazendo para nós. Volte um pouquinho lá para o capítulo 1 e venha comigo andando um pouquinho em cada capítulo para compreender o que está acontecendo aqui. No versículo 10, Paulo fala assim, quanto ao mais, significa que ele já falou muita coisa antes. O que ele falou antes? Efésios 1 a 3, ele fala sobre a salvação do Senhor. Ele fala sobre unir todas as coisas em Cristo, esse é o objetivo, o propósito de Deus para a nossa vida. Ele diz que Jesus é o cabeça da igreja, ele diz que a igreja é composta por gentios e por judeus, e esses dois povos devem ser um e ter unidade. E isso no capítulo 4 e capítulo 5 fica muito claro. Capítulo 4 a 5, Paulo fala sobre a união da igreja, sobre o serviço dos crentes uns aos outros, como nós devemos nos comportar de maneira prática. Diz que nós precisamos retirar o velho homem, que são aquelas práticas pecaminosas, e colocar o novo homem, que são aquelas práticas santas da palavra de Deus. Ou seja, não se irar, não mentir, não roubar, não falar palavras torpes, ao contrário, falar a verdade, pedir perdão antes do sol se pôr, trabalhar com a mão para fazer aquilo que é bom, falar aquilo que transmita graça ao invés do que é torpe. A palavra diz também aqui em Efésios, aqui no capítulo 4 e 5, de sermos cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, ao invés de serem cheios de qualquer tipo de dominação deste mundo. Figurado, é claro, aqui na bebida. Sejam cheios do Espírito Santo. E como que isso se dá? No âmbito do casamento, no âmbito da criação de filhos e no âmbito do trabalho. Tudo isso muito claramente no capítulo 5 de Efésios. E então, no capítulo 6, de maneira mais clara, nós chegamos neste versículo 10. Depois de Paulo falar sobre como que é o Espírito Santo enchendo você na sua casa, com o seu marido, sua esposa, com os seus filhos e no seu trabalho, ele então fala o seguinte, quanto ao mais, ou seja, eu já falei de muita coisa e de várias maneiras pelas quais você pode aplicar a palavra de Deus. E agora eu vou te dar um geral. Isso aqui você aplica em todo o resto, o que eu não pude tratar com detalhe até aqui. Quanto ao mais, e então ele fala sobre a maneira como você deve viver a sua vida. Versículos 10 a 13, ele fala sobre a guerra que nós estamos vivendo e os inimigos que nós temos. E dos versículos 14 ao 20, ele fala sobre as armas que nós temos para guerrear nessa guerra. Como eu falei, hoje a minha ideia é ficar apenas nos versículos 10 até o versículo 13. E eu queria trazer para nós hoje 3 verdades
que nós precisamos saber para nós vencermos essa batalha. E as verdades são as seguintes, se você quiser anotar, esses são os pontos do sermão. As 3 verdades são, primeiro, estamos em guerra. Você precisa saber disso. Estamos em guerra. Segundo lugar, nossos inimigos são espirituais. Estes são os nossos inimigos. Terceiro lugar, a nossa força vem de Deus. Essa será a nossa construção nessa noite. Em primeiro lugar, então, o que a palavra de Deus nos diz neste texto é: nós estamos em guerra. E você precisa entender, acreditar e aceitar isso. O texto que nós lemos tem vários termos de guerra. Fala sobre a armadura que nós temos de ter, fala sobre uma luta que nós estamos lutando, todos termos que remetem a essa batalha. E o primeiro passo para que nós possamos resolver alguma coisa é nós entendermos que nós temos um problema. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que nós estamos nessa guerra, que nós temos um problema a ser resolvido. E eu falo isso porque muita gente não acredita nisso, fora e dentro da igreja. Com relação a essa guerra espiritual, nós temos 2 tipos de pessoas, que são os extremos. Um tipo são aqueles que não aceitam a existência de Satanás ou de uma guerra. Eles falam que isso não existe, que na verdade isso já é florear demais e é você ir demais a fundo no mundo espiritual. Outros são aqueles que dizem que acham que tudo é o diabo. Qualquer coisa que acontece, qualquer dificuldade que você tem, foi o diabo que fez, o diabo que colocou. Na verdade, parece que a pessoa nem é culpada mais, ela é uma vítima, e o diabo é o grande culpado. São os 2 extremos. Ou você não acredita, ou você acredita e supervaloriza. Esses extremos nós temos de evitar. Veja, C.S. Lewis, em um livro muito bom, o livro se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Não sei quantos de vocês já leram, mas é muito bom esse livro. E um livro fácil de ser lido, então leia, se você puder, leia. Apesar de simples a leitura, ele é muito profundo. E o livro, ele retrata como se fosse um diabo, um pouco mais velho e com um pouco mais de experiência, ensinando o seu aprendiz como ser um diabinho. Essa é mais ou menos a ideia do livro. E esse homem é cristão, para quem não sabe, mas ele está fazendo isso para nós entendermos como funcionaria a mente do inimigo. E nessa carta, o diabo mais velho fala o seguinte, na carta 7. Fico espantado com sua pergunta se é essencial manter o paciente, no caso o paciente somos nós, quem o diabo quer trabalhar, na ignorância quanto à sua própria existência. Essa questão, ao menos para a fase presente da luta, já nos foi respondida pelo alto comando. Nossa política para o momento é de nos mantermos ocultos. Claro que isso nem sempre foi assim. Na verdade, estamos nos deparando com um dilema curioso. Quando os seres humanos deixam de acreditar em nossa existência, perdemos todas as consequências prazerosas do terrorismo direto e deixamos de produzir bruxos. Por outro lado, quando eles não acreditam em nós, nós não temos como torná-los materialistas e céticos. Ou seja, a tática é nos mantermos ocultos, para que não saibam que nós existimos. E mais um pouquinho para a gente fala o seguinte: não ache que você terá muita dificuldade para manter o paciente na escuridão. O fato de que os demônios são figuras predominantemente cômicas na imaginação moderna irá ajudá-lo. Se qualquer suspeita tênue da sua existência começar a surgir na mente dele, sugira uma imagem de uma entidade em trajes vermelhos. E convença-o de que, já que ele não pode acreditar nessas coisas, trata-se de um velho método de manual para confundi-los. Ou seja, vamos usar a imaginação popular de que o diabo é aquele ser com trajes vermelhos, 2 chifres e um rabo pontudo com um tridente na mão, e isso é tão cômico que a pessoa olha e diz, então essa coisa não existe. Essa é a estratégia do mal. O inimigo quer realmente que nós não acreditamos na sua existência. Aquelas pessoas que não acreditam no diabo, que acham que é uma invenção humana, são pessoas que são presa
fácil para o inimigo. Eu trabalhei com um professor que era assim, de inglês, e ele dizia claramente para mim: Gabriel, eu creio que o mal existe, e eu vejo o mal acontecendo, mas eu não acredito na existência do diabo. E esse homem era católico, junto com espírita, mas ele era meio católico e não acreditava na existência do diabo, de maneira bastante interessante. Pessoas que não creem nisso estão redondamente enganados. O diabo, na palavra de Deus, é alguém que pensa, conversa e age. Ele tentou a Jesus no deserto, ele conversou com Deus quando tratava a respeito de Jó. Ele é comparado com um leão que ruge, que anda ao derredor procurando quem devorar. As pessoas que não creem na existência do inimigo são presa fácil para ele. Este é um lado. Por outro lado, nós não podemos supervalorizar essa guerra e Satanás. Se nós fizermos isso, nós teremos medo e ficaremos paranoicos. Eu conheço muita gente, e ouvi já de muita gente, que por supervalorizar a guerra espiritual, e então o tamanho de Satanás, achando que ele é um ser tão poderoso que talvez até rivalize com Deus, são pessoas que eu conheci e pessoas que eu já ouvi falar, que se tornaram inclusive mentalmente instáveis e adoecidas, porque se tornam então reféns dessa grande luta espiritual. Então, tudo o que acontece na vida delas gira em torno da luta espiritual com o diabo. Mas, queridos, a vida cristã é muito mais do que uma luta espiritual contra o diabo. A vida cristã, ela envolve muitas outras dimensões. E Deus não quer que nós nos detenhamos somente pensando acerca da guerra contra este inimigo, apesar de querer também que nós não desdenhemos e esqueçamos que isso está acontecendo. Nós não podemos nos esquecer e não podemos supervalorizar essa guerra que está acontecendo. Primeira coisa, entendam que a guerra é real, mas coloquem no tamanho que ela tem. É importante que nessa guerra nós entendamos a natureza dela e como que ela de fato é lutada. Tem um provérbio americano muito interessante que fala o seguinte: não vá com uma faca para uma briga de armas de fogo. Eu não sei quantos conhecem esse provérbio, esse ditado. Ele já foi falado em alguns filmes, inclusive um daqueles antigos, eu creio, com Clint Eastwood, mas é uma frase conhecida e ela é muito real. Qual que é a ideia? Se você for para uma guerra, para uma luta, onde estão lutando com armas de fogo, mas for com uma faca, qual que é o resultado? É a morte. Você vai tentar chegar ao inimigo e antes que você consiga dar 2 passos, você foi baleado e você morreu e você perdeu. A ideia é, você precisa lutar com as armas adequadas, na guerra adequada, na guerra que você está travando. Por exemplo, uma guerra nuclear você não pode chegar com mísseis. Uma guerra de mísseis você não pode ter apenas metralhadoras. Numa guerra de trincheiras, você tem que tratar dessa maneira. Uma guerra corpo a corpo é diferente, uma guerra fria é diferente. Todo tipo de guerra exige um tipo de arma diferente. E a natureza dessa guerra é espiritual. Significa que você precisa de armas espirituais. Você precisa entender a natureza da guerra. A palavra diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os seres espirituais. No entanto, ela fala que essa guerra é lutada no nosso mundo, no nosso dia a dia. A palavra fala o seguinte: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo não acontecem no mundo espiritual. As ciladas acontecem no mundo terreno. Essa é sim uma guerra espiritual. Esses são os nossos inimigos, mas o local onde ela acontece é no mundo terreno onde nós vivemos. Tudo acontece aqui, no mundo que nós vemos, respiramos, sentimos e percebemos. E as ciladas do diabo estão acontecendo aqui. Cilada aqui é uma ideia de um esquema, de um plano, de uma armadilha feita pelo inimigo. São maquinações feitas pelo diabo, por Satanás, para fazer desviar aqueles que estão no caminho do Senhor, ou fazer com que aqueles que não estão, não consigam jamais chegar. E ele faz isso utilizando
o nosso mundo aqui, o nosso dia a dia. Por exemplo, a luta é espiritual, mas Judas foi tentado com 30 moedas de prata que foram bem reais e terrenas. É espiritual, mas o campo da batalha é terreno. A batalha é espiritual, mas o inimigo utilizou uma mulher muito terrena para que Davi caísse e pecasse contra Deus. A batalha é espiritual, mas onde nós travamos a guerra é aqui, no dia a dia, em cada coisa que nós fazemos. E o que o diabo quer com tudo isso, o que o inimigo quer, é destruir tudo aquilo que Deus tem feito. Em Efésios 1, a palavra diz que Deus quer unir todas as coisas em Jesus. Em Efésios 4 a 5, a palavra diz que Deus quer que nós sejamos nova criatura como Jesus é. E Satanás vai tentar fazer todo o possível para que isso não aconteça. Ele vai tentar criar confusão na igreja, para que não haja união em Cristo. Ele vai tentar fazer com que nós pequemos, para que não sejamos como uma nova criatura. Vai tentar nos arrastar para as trevas, para que nós não sejamos luz. Ele vai tentar nos fazer mentir, roubar, falar palavras torpes, para que nós não espalhemos a graça por meio da nossa voz. É isso que o inimigo quer fazer. E é sobre isso que Paulo está tratando aqui. Essa batalha está acontecendo espiritual no nosso mundo para impedir o plano de Deus. E essa é uma luta de todos. Paulo aqui diz que essa é a nossa luta. Não é apenas dos apóstolos, nem só dos pastores e nem só das pessoas que estão com alguma dificuldade na vida, mas de todas aquelas pessoas que são verdadeiramente crentes. Se você creu em Jesus e se você foi recebido na comunidade dos santos, você automaticamente está na guerra. Os crentes velhos e os novos. Os velhos tendem a esquecer da guerra, porque já acostumaram. Os novos, às vezes, são pegos de surpresa, porque ainda não sabem. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: seja você um crente antigo ou um crente novo, isso está acontecendo ao seu redor e você precisa estar ciente disso. E essa guerra não é uma guerra impessoal, mas ela é individualizada e pessoal contra você. O termo que Paulo usa aqui para luta é muito interessante porque é um termo que vem dos esportes antigos na Grécia. E é aquele tipo de luta como aquela luta greco-romana. São duas pessoas que entram em um combate físico e próximo, com suor e sangue, muito próximo. Esse é o termo aqui. É uma batalha que é de 1 a 1, com muito esforço e com muita dificuldade para essa vitória. Essa guerra grandiosa, sim, é contra todo o povo de Deus, mas está focada em cada indivíduo. Mesmo porque, se nós pensarmos em armadilha, uma armadilha ela é feita não para pegar todo mundo, mas para pegar cada pessoa individualmente. Você não usa uma armadilha de coelho para pegar um búfalo. Você não usa armadilha de passarinho para pegar um leão. Cada um você vai usar um tipo de armadilha diferente. Para o rato você usa o queijo, para o leão você usa um pouco de carne. Cada um tem um tipo de tentação que vai fazê-lo chegar até essa armadilha. Mas essa armadilha é individual e é feita para cada um de nós e nós precisamos lutar contra ela. E eu estava pensando um pouquinho sobre isso nessa semana, sobre como que as armadilhas estão por aí e pensando no mundo que nós estamos vivendo hoje. E eu fico pensando que talvez a maior armadilha que existe hoje, ou talvez a maior arma que o diabo tem usado hoje, é tentar nos ludibriar, como eu já falei, mostrando que ele não existe. É fazer para nós pensarmos que não existem inimigos, que estamos em absoluta paz e que não há nada a temer. E fazer a gente ficar tranquilo, como aqueles habitantes do Pearl Harbor, antes de chegar ao ataque. Eu creio que essa seja a estratégia de Satanás. E uma das principais maneiras pelas quais ele faz isso hoje é por meio do entretenimento. O entretenimento dos nossos dias é extremamente perigoso. Nunca houve uma época com tanto entretenimento, tão disponível, tão vazio,
tão difundido e tão perigoso como nos nossos dias. Não é brincadeira. Nós estamos em um tempo de entretenimento difundido e não é brincadeira. Tem várias maneiras pelas quais esse entretenimento geralmente acaba conosco. Eu trouxe duas, pensei em duas. A primeira delas é que esse entretenimento ele acaba conosco literalmente. Criaram um termo, inclusive, recente, que é o brain rot. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas a ideia é que o nosso cérebro é destruído pelo entretenimento dos nossos dias. E quando eu falo entretenimento, eu estou pensando aqui, é claro, existem filmes, músicas, artes e por aí vai, mas especialmente o que é muito grande hoje são redes sociais. É Instagram, é o Facebook, é o YouTube, são todas as ferramentas que hoje são utilizadas e que trazem, de alguma maneira, um perigo para nós. E esse termo foi cunhado para trazer o que isso tem trazido de problema para o nosso cérebro. Por exemplo, o excesso de telas em nossos smartphones, isso é terrível. O conteúdo de baixa qualidade é o que vai apodrecendo cada vez mais o nosso cérebro. A falta de estímulos e atividades reais e físicas que exijam um esforço mental, criatividade, tudo isso vai acabando cada vez mais com o ser humano que precisa dessas faculdades para viver plenamente bem e exercer o que Deus quer. Eu tenho pregado sobre o mandato cultural. Como que você vai exercer esse mandato trabalhando bem se você se perde nessas coisas? Quais são as consequências desse tipo de entretenimento? Os impactos vão para muito longe, além do que apenas o tédio. Eu tenho aqui algumas possibilidades, algumas coisas que causam. Primeiro, dificuldade de concentração, uma mente distraída. Diminuição da criatividade, problema de memória, aumento de sintoma como ansiedade, depressão, por aí vai, irritabilidade e impaciência, fadiga mental e dificuldade de tomar decisões. Veja, tudo isso porque alguém que durante anos passou o tempo todo rodando os reels do Instagram. Isso acontece com cada um de nós. E pensa, isso aqui tem a ver com a tua vida cristã. De que maneira? Pensa aqui comigo. Uma pessoa que tem dificuldade de concentração, como é que ela vai parar e ler a Bíblia? Já percebeu que de um tempo para cá ficou mais difícil? Parar e ler a Bíblia e refletir no que ela diz? Uma pessoa que tem diminuição da criatividade, como é que ela vai conseguir pensar em meios de aplicar a palavra de Deus? De que maneira? Uma pessoa que tem dificuldade com memória, como que ela vai memorizar a Escritura? Antigamente memorizava a Escritura o tempo todo. Antigamente memorizava-se o catecismo. Hoje não é mais assim. Cada vez mais nos afastamos das verdades e elas se tornam mais difíceis de entrarem no nosso coração. Sintomas como ansiedade e depressão aumentando, e não é surpresa, porque se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue memorizar a palavra, se você não consegue aplicar essa palavra, você não vai ter sucesso contra a ansiedade e depressão. Você precisa da palavra de Deus. E não tenho que falar sobre ser irritado e impaciente, que é o contrário do domínio próprio, a fadiga mental que te impede de se alegrar na busca do Senhor, a dificuldade de tomar decisões que te leva a tomar decisões pelo pecado e pelo mal, ao invés de pensar biblicamente e decidir pelo bem. Tudo isso faz parte da estratégia de Satanás para impedir os crentes de prosperarem na vida espiritual. E muitos de nós nos perdemos nisso diariamente. Em primeiro lugar, o nosso cérebro é destruído, a nossa capacidade de sermos santificados, da busca pela santificação, é diminuída. Por outro lado, nossos olhos são cegados. Não sei quem conheceu David Copperfield, não, é claro, pessoalmente, mas ele foi um famoso ilusionista. Em 1983, ele fez talvez que foi o seu maior feito. Ele conseguiu fazer a Estátua da Liberdade desaparecer diante dos olhos de uma plateia. Não só da plateia, mas foi filmado e as pessoas também viram essa estátua desaparecer.
É claro, não foi ele que fez ela desaparecer, foi um truque feito, mas é muito interessante, porque ele conseguiu enganar todo mundo. Quem estava no local e quem estava assistindo de casa. Como que ele fez isso? Foi um truque simples, na verdade. Muito simples. A ideia foi colocar a plateia em um local, na frente da plateia, duas colunas bem altas. E então, entre as colunas, estava a estátua lá longe. O que ele fez? No momento específico, ele subiu uma cortina entre as colunas. Junto com a cortina, um grande barulho e uma música muito alta e luzes, muitas luzes. Tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo. E enquanto isso acontecia, de repente, abaixa-se a cortina e ninguém mais percebe a estátua. A estratégia foi simples. Ele colocou todo mundo em uma plataforma giratória e enquanto todos estavam distraídos com a música alta, o chão tremendo por causa da música alta e as luzes, ele aos poucos foi movimentando essa plataforma. E a estátua que estava aqui, agora não era mais vista porque ele estava olhando para cá. David Copperfield, ele usou o que é chamado de ilusionismo. Ele fez um truque para que todas as pessoas não percebessem que eles estavam sendo girados, manipulados, pouco a pouco, para que não mais percebessem aquilo que estava logo à frente deles. E eu fico pensando que assim como este ilusionista fez a estátua da liberdade desaparecer diante dos olhos da sua plateia, Satanás nos faz pensar que não há batalha, que não há inimigos, que não há mal e que não há bem. Enquanto nós nos distraímos com tantas luzes, com sons, com vídeos curtos, com dancinhas, com futebol, com filmes, com música, com risadas tolas, ele está movendo o palco e nos fazendo de tolos pouco a pouco. Essa é a estratégia que ele está utilizando. Enquanto nós discutimos aqui os direitos dos bebês reborn, nós nos esquecemos dos bebês reais que continuam sendo mortos nos úteros das mães. Enquanto nós nos envolvemos com uma nova dança que surgiu agora da vez, nos esquecemos de nos envolvermos com a palavra dele. Enquanto nós passamos todos os vídeos dos Reels do Instagram, do Facebook, do YouTube, o tempo todo, nos aproximando poucos segundos destes vídeos em cada conteúdo diferente, e nosso cérebro apodrece neste processo, passam-se também os nossos minutos, as nossas horas, os nossos dias, o tempo que Deus nos deu como presente. E ao invés de nós remirmos o tempo, olhando para Deus, nós perdemos o nosso tempo nas armadilhas de Satanás nos dias maus. Meus irmãos, Satanás está trabalhando grandemente por meio do entretenimento e nós estamos sendo manipulados como tolos. E não é só o mundo, mas toda a igreja também. Porque isso é o que acontece com todas as pessoas que têm acesso à internet e a um celular. Cuidado com esse mundo cheio de espetáculos que você está vivendo. No livro A Guerra dos Espetáculos, mais um que eu indico para vocês, Tony Rank, ele cita as seguintes palavras de Daniel Boorstin. Ele fala o seguinte: arriscamo-nos a ser o primeiro povo da história, capaz de tornar suas ilusões tão vívidas, tão persuasivas, tão realistas, ao ponto de podermos viver dentro delas. Somos o povo mais iludido da terra. Contudo, não nos atrevemos a nos desiludir, pois nossas ilusões são o próprio lar em que vivemos. São nossas notícias, nossos heróis, nossas aventuras, nossas formas de arte, nossa própria experiência. Isso foi escrito em 1962. Tony Rank depois recuperou isso em um livro que ele lançou em 2019 e continua sendo verdade. E se era verdade em 60, se era verdade em 19, muito mais agora em 2025, na era da inteligência artificial. Tudo o que você vê está cada vez mais criando uma realidade e você está entrando nela e sendo iludido. Cuidado com tudo aquilo que você está vendo,
e que está aos poucos manipulando a sua vida. Pastor, então não pode mais rede social, é isso, entendi. Não é isso. O ponto é, redes sociais são perigosas. Entretenimento é perigoso. Cuidado, seja sábio ao utilizá-los. Essa é a mensagem importante com relação ao entretenimento. Então, uma guerra está acontecendo. Em segundo lugar, nossos inimigos são espirituais. Nós temos inimigos que são terrenos. Efésios 2 fala sobre a carne e o mundo. Paulo fala sobre homens que tentam enganar a igreja com um vento de doutrina diferente. E lá em Efésios 5, ele fala sobre aqueles que são os filhos da ira, da desobediência de Deus, que estão nas trevas e nos atraem para as trevas. Nossos inimigos são espirituais, mas eles utilizam os inimigos terrenos que estão aqui. As pessoas, a carne e o mundo. Tudo isso é utilizado pelo mal, influenciado pelo mal no mundo espiritual, para tentar fazer com que os filhos de Deus caiam e sejam, então, devorados pelo inimigo. O nosso inimigo verdadeiro é, de fato, espiritual. O diabo, que é o adversário, esse texto fala sobre principados, que são os primeiros, os mais importantes, os que comandam, as potestades, que são aqueles que exercem autoridade, fala sobre dominadores deste mundo tenebroso, aqueles que dominam o mundo, que têm poder sobre este mundo, que é um mundo de trevas. E Efésios 5 fala sobre trevas também, se você voltar um pouquinho, fala sobre as trevas e a luz que estão nesse embate. O mundo das trevas, que está ao nosso redor, é dominado pelo inimigo e está o tempo todo tentando nos atrair para eles. E as forças espirituais, aqui provavelmente falando acerca desses seres todos em geral. E eles estão nas regiões celestes, que é o campo espiritual, a dimensão espiritual. Está em um local próximo, mas intangível para nós. Mas estão ali o tempo todo. E esse inimigo, de acordo com o texto de Paulo aqui, ele é poderoso e é organizado. A gente percebe que tem uma hierarquia aqui. Existem os principados, potestades, dominadores, uma hierarquia nesse exército que é organizado. Eles dominam esse mundo tenebroso e podem utilizar tudo que está neste mundo tenebroso à sua disposição para fazer aquilo que eles desejam. É claro que tudo isso dentro do controle de Deus, porque Ele que governa todas as coisas. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam dentro da sua soberania para alcançar o seu plano maior. Mas os inimigos estão ali, o tempo todo, sendo usados para nos atacar. E como que eles atacam a gente? Veja, o crente ele não pode ser fisicamente ou diretamente tocado pelo inimigo espiritual, sem que Deus permita. Se você ler Jó, você vai perceber isso claramente. Jó pede permissão para Deus para tocar, Diabo pede permissão para Deus para tocar em Jó, e Deus então permite, mas o diabo não pode fazer isso de maneira totalmente arbitrária, de acordo com a vontade dele. O que ele pode fazer então é utilizar outros meios. O crente é aquela pessoa que foi liberta do império das trevas. É o que fala em Colossenses 1,13. Se foi liberto, não está mais sob domínio, não é mais controlado pelas trevas. 1 de Pedro, capítulo 2, 9, fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos chamados das trevas para a luz. Nós não estamos mais nas trevas. Nós não podemos mais ser dominados pelo mal, muito menos possuídos. Se você conhece um crente que é possuído, não é crente, ou não é possuído. Às vezes a nossa mente nos confunde. Veja, o inimigo não pode controlar aqueles que são de Deus, mas ele pode muito bem influenciar. A palavra de Deus mostra isso claramente. Ele anda ao nosso redor como leão, buscando nos devorar, e ele faz as armadilhas, como eu falei. Até Jesus ele tentou. Jesus, no deserto, ele utilizou as necessidades físicas de Jesus, falando, transforma a pedra em pão, você está com fome. Ele usou o orgulho e o poder, falando, se atira se és filho de Deus. Ele usou a cobiça, dizendo, se você fizer isso e me adorar, eu dou todos os reinos
para você. Veja, ele tentou a Jesus de várias maneiras, com algumas armadilhas, e da mesma maneira ele vai tentar a cada um de nós. Vai tentar o nosso coração, vai tentar o nosso orgulho, vai usar a nossa cobiça, vai usar o nosso amor próprio e vai usar as pessoas ao redor, que também são influenciáveis, para nos levar a algum local que ele deseja. E ele vai tentar tudo o que ele pode para fazer você cair. Ele vai tentar o seu espírito, para que você de fato caia nas suas ciladas. E veja, quando eu falo em cilada, cilada não é uma coisa que parece ruim, tá? A gente pensa no que Satanás faz, e geralmente a gente pensa, deve ser uma coisa muito feia. Mas na verdade, geralmente, é algo que não tem aparência de mal. Porque se tivesse aparência de mal, a gente não ia para lá. É como uma ratoeira. Ratoeira tem queijo. Queijo não parece mal para o rato. Por isso que ele vai para lá. Mas no final ele é pego pela ratoeira. A mesma coisa conosco. A armadilha que Satanás tenta colocar em nosso caminho, geralmente, é algo que se aparenta como uma coisa boa. Uma armadilha, para funcionar, ela tem que ser difícil de ser encontrada. Se você souber que está por aí, você não vai para ela. Isso é óbvio, é claro. Você precisa ter uma armadilha que engane a pessoa que você quer que caia. Por isso que lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro escreve o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. É sobriedade e vigilância. É o tempo todo em alerta. E aí o perigo das redes, entretenimento, você não está alerta. Em vez de olhar para a armadilha, você está olhando para as dancinhas e para os vídeos. E quando isso acontece, você vai cair, inevitavelmente. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja, quando ele fala sobre armadilha, ele usa o plural. São várias ciladas, não é uma só. O diabo pode tentar hoje, amanhã, depois de amanhã, em 1 hora, daqui 2 horas, daqui 3 dias, pode parar hoje, daqui 5 anos. São várias armadilhas que vão acontecer, e essas ciladas são preparadas em detalhes para fazer com que você caia. Cuidado, atenção para tudo aquilo que está ao redor, para que você não seja enganado por aquele que é o pai da mentira. Se você quiser saber, o diabo é aquele que sabe como enganar. E começou lá no início no jardim com Eva. Começou enganando a mulher, e depois o homem, e dali não parou mais. Continuou sempre trazendo pessoas para o mal o tempo todo. A pergunta então que nós temos é: como que a gente não cai nisso? Como que nós temos atitudes que permitem que nós não desonremos a Deus? Em primeiro lugar, você precisa atacar a raiz do problema. Bom, primeira coisa para você não cair na cilada de Satanás, você precisa ser crente. Ou seja, você precisa de vida espiritual. A pessoa que às vezes está na igreja, mas ainda não foi convertida, essa pessoa, por mais que ela goste de longe do evangelho, ela não será capaz de evitar as armadilhas, porque ela não foi ainda transformada internamente. Ela ainda é morta espiritualmente. Uma pessoa morta, ela não consegue ver as armadilhas. Ela está no meio de uma. Ela tem que ser tirada, ela tem que receber a vida de Deus, e isso é regeneração. Ela precisa do evangelho. Então aqui eu falo para você que conhece pessoas que estão assim. Você tem que pregar o evangelho para essa pessoa, para que ela entenda Cristo, para que ela seja salva e resista no dia mau. Em segundo lugar, você precisa entender que tudo isso acontece no seu coração. Toda a armadilha de Satanás começa no teu coração. Ele vai usar alguma coisa que o seu coração deseja. Esses são os gatilhos que ele usa para que nós caiamos. É a cenoura para o cavalo, é o queijo para o rato. Ele vai usar alguma coisa que nós desejamos, e então, quando nós desejamos isso, nós vamos atrás. É a cobiça trabalhando. E esse desejo nos leva a vários pecados. É por conta do desejo, por alguma coisa que nós não podemos ter, que nós caímos em inveja e roubo. É por causa de um desejo que nós não podemos ter e não recebemos, que nós ficamos irados.
Um outro pecado, a armadilha de Satanás, é por causa de um desejo de ser respeitado, ou de nos verem de maneira diferente, ou de não sofrermos algum ônus na nossa vida, que nós mentimos. Tudo isso vem do desejo do nosso coração. Tudo isso começa no seu coração. É por isso que a palavra diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Para você resistir no dia mau às armadilhas de Satanás, você precisa guardar o seu coração. E esse é o ponto principal. E de acordo com o texto aqui, tem várias maneiras de fazer isso. A gente pode guardar de muitas maneiras. Mas no texto, nós temos um passo específico. Lá no versículo 11 ele diz, você precisa ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra que ficar firme, a ideia é resistir. Não é tanto atacar, mas é você resistir. A imagem aqui não é de um soldado buscando conquistar território, mas é de um soldado que está defendendo um território. Veja, Cristo, na cruz, já conquistou o território. Ele já tem o reino todo ao seu dispor. E você está neste reino. Você já venceu em Cristo. E você está de pé no reino do Senhor Jesus. Ele já fez tudo isso. Colossenses 2, 14 e 15 falam isso, que na cruz ele já despojou os principados e as potestades e expôs ao desprezo, triunfando deles nessa cruz. Lá em Efésios 1, versículos 18 a 23, fala sobre isso também, falando que Deus exerceu em Cristo um poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E veja, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo já conquistou tudo e está acima de tudo. Se ele já venceu, nós não precisamos conquistar. O que nós precisamos é defender e nos resguardar. É como se uma cidade tivesse sido tomada por Cristo e agora a nossa função é de sentinela, vigiando e evitando a sua invasão. E você tem de fazer isso com os olhos bastante abertos. E quando resistimos, nós vencemos as batalhas. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você quiser vencer a batalha, você não tem que atacar o diabo. Não tem que dar tapa na cara do diabo. Não tem que ter metralhadora espiritual. Você precisa ser crente e resistir no dia mau, confiando em Deus. Cristo fez isso no deserto. No deserto, Mateus 4:11 fala que Cristo resistiu e então, com isso, o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus resistiu utilizando a palavra de Deus. Há momentos específicos em que nós temos de resistir. A palavra aqui nos fala sobre o dia mau. O dia mau é aquele dia em que foi escolhido para que nós fôssemos tentados. Nós estamos em dias maus em geral, mas há dias em que nós somos tentados de maneira ainda mais intensa e nós precisamos resistir nesses dias. E como resistimos a esse atentado? Ao nosso espírito. Como que você faz para você resistir de fato? Você precisa fortalecer o teu espírito. Você precisa fortalecer o seu eu interior com Cristo. Você tem que ficar forte. Você tem que ser um crente mais firme. E é isso que Paulo fala, então, nesse último momento, dizendo para nós o seguinte, a sua força está em Deus. A guerra está acontecendo. Os inimigos são espirituais, estão aí. Mas a nossa força está em Deus. Eu falei, não leve facas a uma briga de armas de fogo. Não tente utilizar a sua própria força humana, terrena, de carne e sangue, para lutar uma luta espiritual. Você precisa de algo exterior. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É Ele quem vai te fortalecer.
e ele fala sobre uma armadura, que é a armadura que nós precisamos utilizar. Veja, o fortalecimento aqui é algo externo. E ele fala algo interessante, ele diz, sejam fortalecidos. Ele não fala assim, fortaleçam-se, mas ele diz, sejam fortalecidos. É Deus quem fortalece, é dele que vem a força. E então nós recebemos o fortalecimento que vem da parte de Deus. Da mesma maneira como ele falou anteriormente, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Aqui ele fala, sejam fortalecidos. É algo que Deus faz em nós. E como ele faz isso? A armadura de Deus. Veja, essa armadura não é nossa, ela é de Deus, ela vem de Deus. E sem essa armadura, você está perdido na batalha. Quem busca resistir a uma tentação, com a própria força não vai conseguir, mas aquele que confia no Senhor, vestindo a armadura de Deus, resiste no dia mau. A palavra diz isso claramente. Provérbios 21, 31 fala, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Paulo diz que quando ele é fraco, aí é que ele é forte. O mundo prega algo diferente. O mundo prega o seguinte, você tem força, você tem poder, você consegue, você vai e confia em você. A palavra diz, você não tem força, você não consegue, você é fraco, se você for, você vai cair. Você precisa da armadura de Deus. Uma força que é tão poderosa que, de acordo com a palavra de Deus, já derrotou o inimigo. É a mesma força que Deus usou para ressuscitar Jesus, que derrotou e já expôs todos ao desprezo, é a mesma força que ele usa em nós. É essa força que vem da palavra de Deus. É essa força que Deus coloca em cada um de nós. Uma força divina. E vejam, meus irmãos, essa guerra, ela já acabou. Cristo já venceu. Nós já temos a vitória. No entanto, é claro que ainda não perfeitamente. Haverá um momento em que nós seremos glorificados ao lado de Cristo e o diabo será totalmente esmagado. Mas até lá, nós ainda batalhamos diariamente e nós precisamos dessa armadura para sermos fortalecidos. E veja só, ele deixa muito claro o seguinte, coloque toda a armadura de Deus. Algumas pessoas olham para a armadura e veem que tem alguns itens dela, mas precisamos de toda a armadura. Veja, se você é um motoqueiro, e você coloca luvas, caneleira, joelheira, jaqueta, mas não coloca capacete, se você cair e bater a cabeça, o resultado é o mesmo. A palavra diz, coloque toda a armadura. A armadura é cinto da verdade, couraça da justiça, o calçado da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa desses itens. Eu não consigo entrar neles agora, mas você precisa destes itens. E, inevitavelmente, antes da batalha. E aqui é um ponto importante que eu queria enfatizar para os irmãos. Muita gente começa a vestir a armadura quando chega o dia mau. Ou seja, quando chega a tentação, quando a coisa ficou difícil, você pega a Bíblia, tira o pó e começa a procurar um bom texto para usar misticamente contra o inimigo. Não é assim que funciona. Você precisa colocar a armadura antes. Diariamente vestir a armadura. Diariamente você precisa disso. Eu via muito Popeye quando era criança. E o Popeye era diferente. Quando chegava o inimigo, ele apertava a latinha, voava o espinafre e caía na boca dele. E então ele ficava forte. E acabava com todo mundo. Não é a lógica de Deus. Você precisa antes colocar a armadura, ficar pronto com ela inteira. E então você vai resistir no dia mau, sem que você seja abalado. A palavra de Deus deixa claro para nós que essa guerra existe. Que nós temos inimigos que são espirituais, mas nos atacam em nossos dias terrenamente. E você precisa saber disso. E você precisa da força de Deus para vencer e resistir. Minha oração é que você faça isso. Que você confie no Senhor. Que você perceba as ciladas. E que com essa armadura você consiga permanecer firme no dia mau. Para que dessa maneira você glorifique cada vez mais a Deus e não seja levado para as trevas. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Vamos orar?
Pai amado, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra. Ela nos mostra a verdade, nos ensina, nos exorta e nos alerta. Estamos, Pai, em dias maus, em dias difíceis, em dias de tentação. Estamos sofrendo com isso. E a Tua palavra diz que nós precisamos de Ti e da Tua armadura. Precisamos do Teu fortalecimento. E nós rogamos a Ti isso, Pai. Nos capacite, nos ajude em nossa fraqueza, nos abençoe. Ajude-nos, Pai, a focar no Senhor, termos os olhos fitos em Ti. E dessa maneira que nós não nos percamos diante das maquinações do inimigo e dos espetáculos dos homens. Nos ajude, Pai, a olhar para Ti, sermos fortalecidos no Senhor e vencermos essa batalha. Nós confiamos em Ti. Tão somente se conosco e nos ajude em cada dia. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.